A gente vai até Vitória, no Espírito Santo, conversar com o analista de mercado Marcos Magalhães, que tem estas análises para a gente. Boa tarde, Marcos. Essa queda no preço do café vai continuar de agora em diante? Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui no Canal Rural mais uma vez, levando informação aí para os cafeicultores. Vai. Mas por que vai, Kelly? Porque nós tínhamos subido muito ano passado em função de um cenário de estresse hídrico, em função de um cenário de quebra de safra, de endividamento do produtor, e isso, com a proximidade da safra nova, vai caindo por terra, porque a gente, querendo ou não, a safra do conilon a ser colhida no Brasil, de uma forma macro, e também no Espírito Santo, ela é melhor do que as expectativas iniciais em função das recentes chuvas que chegaram por aqui e também as chuvas que foram vistas no final do ano passado. Ou seja, essa conjugação de proximidade da safra brasileira de café conilon, a expectativa dela ser melhor do que as ansiedades preliminares, faz com que o preço ceda um pouco, mas com detalhe, temos que falar isso sem romantismo, com o pé no chão. Apesar da queda, se nós analisarmos o preço do café conilon em dólar, em real e em Londres, ele é muito acima do que era 12 meses atrás. Nós entramos na safra de 2016 com preço de 330 e estamos entrando na safra de 2017 com preço ao redor de R$400. Lembrando que quando o café conilon no passado era 330, nós estávamos no auge da crise política no Brasil, com dólar beirando 4,20, e hoje nós temos um dólar orbitando 3,10, 3,15, ou seja, em reais e em dólar, estamos trabalhando uma boca de safra acima do que era há 12 meses atrás. Ou seja, a tendência no curto prazo, pela proximidade da safra, particularmente, acredito que possa ainda ser de turbulência, ou seja, os preços do café conilon podem ceder um pouco mais, para daí sim se alinhar às liquidações internacionais e estancar esse processo de baixa verificado. Bom, e a relação de custo-benefício nessa cadeia, como é que está, hein? O produtor está conseguindo ter uma boa renda mesmo com essa queda expressiva, são 6% em poucos dias desse mês de abril, né? Olha, aquele produtor que sabiamente vendeu café conilon a 550 em novembro, que sabiamente vendeu café conilon em janeiro para o futuro, para entregar a safra nova 500, 510, 515, ele conseguiu colocar dinheiro no bolso, ele conseguiu diluir riscos das suas operações e realmente entra a safra numa posição não tão traumática. Mas aquele produtor que realmente não vendeu, que não diluiu o risco, que não colocou o café ao mercado e segurou a mercadoria achando que o céu era o limite, esse produtor se machucou. A grande verdade é que existem problemas realmente no Espírito Santo de produtores complicados, endividados, com quebra de safra do ano passado, mas a gente não pode analisar que a exceção vire regra. A exceção é exceção, regra é regra. Ou seja, temos no sul do Espírito Santo uma situação menos traumática do que temos no norte. Temos regiões no norte com lavouras interessantes, aquele produtor que teve água conseguiu realmente ter um futuro assim, de curto prazo menos traumático do que aquele que não teve. Ou seja, aquele produtor que conseguiu ter água, aquele produtor que conseguiu sabiamente diluir o risco da operação, ele pode com certeza entrar uma safra cafeira de conilon de uma forma não tão desconfortável como aquele produtor que infelizmente não teve água, que não diluiu o risco, está entrando. Muito obrigada, Marcos, pela sua companhia. Uma boa Páscoa para você. Boa tarde.